Aula de hoje, edital CNU Nível Médio, Realidade Brasileira, Desenvolvimento Econômico, Concentração da Renda e Riqueza. Fala, meu guerreiro e guerreira, tudo bem? Eu sou o professor Ricardo Fernandes, faço parte aí da equipe do Que Concursos e hoje nós vamos trabalhar o tema Desenvolvimento Econômico, Concentração de Renda e Riqueza. Isso aí que faz parte do edital de ensino médio do Enem dos concursos, tudo bem? O CNU, Concurso Nacional Unificado, para você que vai prestar aí ensino médio. Então nós vamos falar tudo sobre o que a sua banca aí, Sesgan Rio, pode estar perguntando, tudo bem? Olha só, antes eu quero fazer uma breve apresentação, tá bom? Eu sou Ricardo Fernandes, sou servidor público desde 2005 na área da educação, depois passei para a área de investigação, faço parte aí da Polícia Civil do Estado de São Paulo, sou professor da Academia de Polícia e eu estou há mais de 10 anos na área de concurso público, atuando principalmente com história, atualidades, geopolítica e a criminologia. Então vou ajudar você a passar na sua prova, passar no seu concurso, como que a banca pode estar perguntando para você esses temas. Primeira parte, vou fazer uma pequena análise do edital, desse processo. É bem interdisciplinar essa realidade brasileira, são conhecimentos gerais. Depois vamos falar sobre as definições dos principais conceitos e um pouquinho do processo histórico, de uma forma simples, prática e direta. Vamos direto ao assunto, vamos iniciar os nossos trabalhos de hoje. Então, sem mais delongas, porque você precisa de aula. E a aula, nossa pegada é aula. Vamos lá! Então, lembre-se o seguinte, que a aula de hoje é para quem vai prestar aí para... Deixa eu entrar aqui, vamos lá, canetinha. Para o nível médio, tudo bem? Para o nível médio e o tópico de subtópico é de realidade brasileira. Vamos, volta a canetinha, isso, chegou aqui, ó, realidade brasileira. Esse tópico 6, desenvolvimento econômico e concentração de renda. Fazendo um pouquinho sobre esse seu edital, são 15 questões de português, 15 de direito, 15 de matemática e 15 de realidade brasileira. Ou seja, realidade brasileira que vai ter história, vai ter um pouco de geografia, vai ter de biologia, vai ter atualidades, vai ter sociologia. Então é uma ideia aqui de conhecimentos gerais. Então são conhecimentos interdisciplinares. Ou está falando um pouquinho de história, vai estar falando um pouquinho de sociologia, vai estar falando um pouquinho de tudo. Bom, e isso aí eu vou te ensinar como que a banca pode estar permeando suas questões. E falando um pouquinho sobre esse tópico aqui de realidade brasileira, olha só que interessante. São temas bem atuais, abrangentes e bem diversificados. Essa primeira parte, formação do Brasil contemporâneo, vai falar do processo histórico, desde o Brasil independência até a República, o processo de redemocratização e estabilidade econômica. E aí, nós temos aqui também pontos importantes, história dos negros e história dos povos indígenas. Isso também está relacionado tanto com o processo atual quanto um processo histórico. Então é importante entendermos a questão do Brasil colônia. Isso também vamos comentar um pouquinho sobre hoje. A dinâmica social, a desigualdade social, a exclusão, a sociologia, movimentos culturais, movimentos sociais. Isso aqui é importante também, o processo histórico. E a aula de hoje, desenvolvimento econômico, concentração da renda e riqueza. Isso permeia bastante pelo aspecto de geografia. E também mapas, cartografias, desenvolvimento sustentável, meio ambiente, biomas brasileiros, aqui questão energética, população, isso aqui vai bem relacionado com o processo de biologia e o processo de sociologia, segregação social, desenvolvimento rural brasileiro, estrutura de concentração fundiária, sistemas produtivos. Isso aqui também é bem interdisciplinar, também vamos comentar um pouquinho. E o sistema, o Brasil, a inserção no sistema internacional e a Constituição de 1988, tá bom? Principalmente esse artigo 5º, artigo 6º. E é isso aí, introdução dos conceitos. Vamos, antes de começarmos a nossa aula, então deixa eu voltar para mim aqui, diretor. Então falamos um pouco sobre essa parte desse contexto de realidade brasileira, que nada mais é que conhecimentos gerais. Você tem que estar bem afiado, porque são 15 questões e vão ser questões extremamente interpretativas, leitura de texto, a habilidade que você precisa
Utilizar é avaliar, analisar, compreender, identificar. As suas questões vão permear por isso, tá? E dentro do próprio texto você vai buscar a palavra-chave e o que ele quer relacionado com um determinado período histórico. Então, vamos fazendo essa pequena análise assim, bem rápida, bem simples e prática. Vamos para a aula, porque você precisa de aula, você precisa compreender o que são os pontos principais da sua prova. Então, vamos analisar. Desenvolvimento econômico, tudo bem? Olha só, volta aqui, volta para mim, volta para mim. Desenvolvimento econômico. A definição de desenvolvimento econômico, tudo bem? De uma forma bem geral, é definido como a melhora do bem-estar geral da população, indicado pela elevação dos indicadores quantitativos e indicadores qualitativos. Dentro desses indicadores quantitativos, nós podemos mensurar as questões macro, os indicadores macroeconômicos, o PIB, né, o próprio Produto Nacional Bruto. E os indicadores qualitativos está relacionado com a respeito de qualidade de vida. Então, muito importante o Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH. Então, vamos fazer essa análise. Por quê? Porque desenvolvimento econômico é diferente de crescimento econômico. Crescimento econômico, eu vou focar, olha só, ocorre em momentos de aumento do consumo e produção de bens e serviços. Está muito relacionado com aumento da produção, tudo bem? Que há indicadores financeiros que eu posso mensurar, o Produto Nacional Bruto e o Produto Interno Bruto. Então você vai ver aumento da renda, redução do desemprego, aumento do consumo, isso que você vai perceber muito nos telejornais, essas notícias. E aí o Produto Nacional Bruto e o Produto Interno Bruto. Não vou ficar focando muito aqui, mas só pode cair alguma coisa relacionada aí dentro de sua prova, mas a principal diferença que podemos analisar é que o Produto Nacional Bruto, você vai incluir o valor dos bens e serviços produzidos no país, produzidos no exterior, tudo bem? E aqui, já não, aqui ó, no PIB, apenas apresenta que foi produzido dentro das fronteiras do seu país. Então, pelo PIB que você vai perceber geralmente as análises de crescimento do nosso país. Então, um ponto muito importante a destacar dentro da sua prova é que ela pode te dar mapas e você tem que fazer a identificação e análise desse mapa e responder o que ele quer. E a fonte, principalmente as fontes, porque isso aqui é a fonte do IBGE, certo? Então, quando nós falamos em crescimento, olha só, crescimento, você viu que é diferente do desenvolvimento. O crescimento, o desenvolvimento é mais abrangente. O crescimento, nós fizemos uma análise aqui um pouco histórica aqui, ó, do processo de 2020. Ó. Olha só, a projeção era para 2,3 de crescimento, mas a economia, retraiu. Olha só, já em 2021, o crescimento foi de 3,4, aqui foi o real foi, olha só, um crescimento de 5% da economia. E aqui é importante dizer o seguinte, olha só, o que aconteceu dentro desse contexto aqui de 2020? Não aconteceu uma pandemia, Covid, isso aqui também é algo extremamente interdisciplinar que pode estar relacionado à sua prova. Olha só, uma pandemia mundial que afetou a economia praticamente do mundo inteiro. Já em 2022, o Brasil começou inicialmente novamente um crescimento econômico, tá? Em 2023 crescimento e a projeção agora para 2024. Então nós percebemos aqui em questões atuais que aqui estamos relacionados com o governo Jair Bolsonaro, não é isso? Há uma ideia de menor intervenção dentro da economia. Então aqui, e hoje nós estamos aqui no governo Lula. Então, a diferença aqui para desenvolvimento econômico é isso, ó, que o desenvolvimento é acompanhado também das melhorias, dos indicadores do bem-estar geral da população. Então, um dos principais indicadores para verificar o bem-estar da população é o quê? É o índice de desenvolvimento humano, só que pode estar perguntando dentro da sua prova, que vai avaliar questões mais humanas, questões aqui ó, de expectativa de vida, renda e segurança, tá? Por isso tem uma frase muito interessante, ó, não há desenvolvimento sem crescimento. Então, para haver um desenvolvimento econômico, tem que haver um crescimento econômico, a economia está crescendo. Porém, nem sempre que há crescimento pode ser considerado que existiu um desenvolvimento econômico, porque eu tenho que ser analisado os aspectos de desenvolvimento humano para ver um desenvolvimento econômico. Então, a economia está crescendo, a renda per capita da população também, saúde, educação, e é isso aí. Então, aqui eu vou fazer uma célebre frase que vai condiz com o que eu estou falando, que é a do milagre econômico brasileiro na década de 70, onde o Brasil cresceu 11% ao ano.
E aí o Médici falou bem assim, ó, a economia anda bem, mas o povo anda mal. Então a economia estava crescendo, porém não estava vendo o desenvolvimento, havia muita concentração de renda e nós vamos analisar alguns pontos importantes aqui, tá certo? Então, vamos lá, vamos voltar aqui, voltando para a tela escolher, mostra tarefas, isso, voltando. Então, o meu caro candidato, meu caro amigo, minha cara amiga, então você percebeu a diferença de desenvolvimento econômico para crescimento econômico? Então, com crescimento econômico, eu vou verificar com os índices macroeconômicos mesmo, principalmente aí com o PIB. E a questão de desenvolvimento, eu vou levar em conta a questão do desenvolvimento, a renda per capita. Então, um índice muito importante, isso está relacionado bastante com a sua prova, em índices que vão mensurar grau de mensuração de desenvolvimento ou não. Então vamos analisar aqui esse índice econômico de desenvolvimento humano. Vamos lá. Cadê? Volta para mim. PowerPoint. Voltando. Então olha só, o IDH nada mais é que uma medida, tá? Uma medida para aferir, volta aqui, nada mais é que uma medida para aferir o desenvolvimento, tá? O desenvolvimento de uma determinada sociedade. Em quais quesitos? Muito importante isso, pode ser tema da sua prova. O índice de IDH, ele vai mensurar quais índices? Educação, saúde e renda, tá? É o famoso SER, saúde, educação e renda. Se você tem uma renda per capita maior, você ganha mais, logicamente você vai investir melhor em educação e melhor em saúde. E, consequentemente, isso aqui vai trazer desenvolvimento e crescimento para o país, tá bom? Esse índice de desenvolvimento humano, ele foi utilizado pela primeira vez, né, no Programa das Nações Unidas, o PNUD de 1990. Foi a primeira vez que foi analisado aspectos de educação, saúde e renda, além de aspectos econômicos, para verificar o desenvolvimento econômico. Então, um ponto muito importante é o IDH, ele vai ter uma referência numérica, ele varia entre 0 e 1. Então, sempre o objetivo de um país é buscar um aumento do IDH, tá? Muito cuidado para não confundir o IDH com o Gini, que já vou falar. Então, maior o IDH, maior o desenvolvimento humano, maior o desenvolvimento econômico. E aí nós vamos fazer também uma análise, porque isso aqui é questão de prova, analisar o gráfico e verificar o resultado. Percebe-se o que? Entre 2010, o índice de desenvolvimento humano do Brasil vai subindo, positivo, positivo, positivo. 2019, olha só, começa a descer, pandemia, Covid. E aí, olha só, dentro desse aspecto de 2020, o Brasil estava em 8º, 6º no índice de desenvolvimento, numa escala de 191. O que foi verificado? Que a partir da pandemia de 2019, você percebe aqui ó, que os países registraram declínio na pontuação de IDH em 2020 ou 2021, consequência de um fechamento da economia, tá? O trato com questão de saúde. E aí nós vamos analisar, na realidade brasileira, como essa ideia de desenvolvimento econômico e concentração de renda está muito relacionado com questão de geografia, então mapas são muito importantes. Vamos fazer uma análise aqui brasileira sobre a questão de IDH. Sobre IDH no nosso país, pontos importantes aqui vale destacar. Quanto mais verde, maior o desenvolvimento humano. Então você percebe que na região sul, sudeste, centro-oeste, eu tenho um IDH maior na região sudeste e sul. E aí amarelo médio e vermelho IDH baixo. Baixo desenvolvimento humano. Quanto mais vermelho, mais baixo o IDH. Principalmente aqui está na região nordeste. Então, consequentemente, nós vamos entender depois um processo histórico da relação da economia brasileira. Você vai perceber que por que o Sudeste concentra mais renda, maior IDH do que o Nordeste. Tem algumas características gerais. Então, é isso que pode cair dentro da sua prova, tá bom? Então, outro ponto a destacar relacionado com
volta aqui para mim, são a questão de... Voltando, isso. Bom, pontos importantes aí que destaquei já dentro da sua prova, bem leitura, bem visual, bem pontos importantes. Outro ponto importante é falar sobre teorias relacionadas com o desenvolvimento, ou uma visão mais neoliberal, uma visão mais keynesiana. Vamos verificar novamente, aqui volta para a tela. Voltando para a tela, nosso querido apresentação do nosso PowerPoint aqui mágico, volta aqui, diretor. Tá? Então, ó, dentre as teorias relacionadas ao desenvolvimento econômico, lógico, você tem diversas teorias, mas eu tenho duas principais aqui relacionadas aqui a um conceito de liberdade econômica. Então, nós temos a ideia de neoliberalismo. O neoliberalismo, o objetivo é o Estado, intervenção mínima do Estado na economia, né? Baseada aí nos pensamentos clássicos ali, do início do século XVIII, tá bom? Esqueci o nome. Então é uma intervenção mínima do Estado. Então você tem maior liberdade econômica. E o keynesianismo, ele vai ter o quê? Uma ideia de uma maior intervenção do Estado na economia. Então aqui, liberalismo, neoliberalismo, essas políticas neoliberais vão acontecer a partir da década de 70, principalmente acontecendo nos Estados Unidos e na Inglaterra. Aí vem com esse conceito de não intervenção da economia, intervenção mínima, liberdade econômica, dentre outras características, privatizações, diminuição do Estado. E aqui já uma ideia de intervenção do Estado na economia. Você percebe que nos países desenvolvidos eu tenho uma intervenção menor do Estado na economia. E nem países subdesenvolvidos há uma necessidade de uma maior atuação estatal para equilibrar essa questão econômica. Então uma maior intervenção. Percebe que o Lula ele vai numa linha de... Ele gosta dessa ideia de intervenção do Estado. Então o Estado vai aumentar os gastos públicos, vai gerar uma demanda agregada, vai investir em infraestrutura, vai somente em momentos de crise, uma atuação maior do Estado. Isso aconteceu nos Estados Unidos, principalmente na crise da Bolsa de Nova York em 1929, onde os Estados Unidos veio com um New Down. Um pouquinho de história. E é isso aí. Agora vamos falar um pouco sobre a concentração de renda, senhores. Concentração de renda. Já fizemos aqui um pouco de um aspecto relacionado ao desenvolvimento econômico. Você já entendeu a importância dos índices, né? A importância de verificação dos índices macroeconômicos, dos índices de desenvolvimento humano, para verificar se há um desenvolvimento econômico geral, um bem-estar geral da população. E vamos falar agora sobre concentração de renda, como principalmente no Brasil, por que acontece tanta concentração de renda, tanta desigualdade, e isso tem consequências diversas. Vamos fazer uma pequena análise agora sobre esse tópico, concentração de renda. Bem simples, bem prático. Vai ser importante também aqui um novo índice que nós vamos analisar, que quando falamos em concentração de renda, ó, beleza, uma renda capital concentrada. Temos que entender um conceito geral de distribuição de renda, como que é distribuída essa renda dentro de um país, dentro de uma comunidade, dentro de uma região, tá bom? Como que vai fazer essa repartição. Essa distribuição está relacionada com o quê? Com o processo produtivo, com o trabalho, produtos, bens, consumos, e é isso aí. Quando falamos em concentração, ou seja, uma distribuição desigual dessa renda, tá? Tanto em unidade residencial, entre os diferentes participantes de uma economia. O que você vai perceber? Eu tenho um grau muito maior, eu tenho os mais ricos e eu tenho os mais pobres, eu tenho um distanciamento muito maior. Então eu tenho poucos com muitos e muitos com poucos. Então essa concentração de renda aqui vai gerar algumas consequências. E aí dentro dessa sociedade capitalista, opa, olha só, vamos para cá, dentro dessa sociedade capitalista, deixa eu apagar aqui. Vamos lá, borracha, a borracha não quis pegar. Então dentro dessa sociedade capitalista, dessa economia de mercado, pagou. Então nós temos também um aspecto de geografia, estudos geográficos, países desenvolvidos
e os países subdesenvolvidos. Nos países desenvolvidos a distribuição é mais igualitária. Já nos desenvolvidos há uma concentração maior de renda. E as principais formas de apropriação de renda estão relacionadas com o salário, trabalho, proletário, trabalhador, e o lucro que vê os empresários, o grande burguês, os donos das empresas. E entre esses conceitos sobre concentração de renda, um ponto muito importante a destacar é a inflação e o sistema tributário, porque a inflação é o aumento generalizado dos preços, vai consumir principalmente a renda das pessoas de renda mais baixa, e o sistema tributário é como esse sistema vai tributar o imposto, vai captar imposto para distribuir em saúde, educação, isso aí então é importante. Então, a inflação, ela é inflação. Temos dois principais tipos de inflação. A de custo, que é aumento dos preços de produção, e a de demanda, a lei de entre oferta e procura, ou seja, eu tenho poucas maçãs e muita gente querendo procurar maçã, automaticamente o preço sobe. E a de custo é os custos que vão ser da produção do produto que vão ser repassados para o consumidor final. Então a inflação vai atacar exatamente quem tem menor renda. E quanto ao tipo de imposto, nós temos o imposto direto, que você vai incidir direto sobre a renda, sobre a propriedade, ou seja, quem é mais rico vai pagar mais, quem tem mais renda vai pagar mais imposto, e diretamente esse imposto vai ser atuado aonde? Em saúde, educação, lazer, infraestrutura, e isso é importante. Por isso, nos países desenvolvidos, os impostos são a maior carga de diretos, ou seja, vão ter uma distribuição mais igualitária. Você vai perceber muito isso aqui nos países da Europa Ocidental. Não é à toa que eles vão ter um índice de desenvolvimento muito maior. Nos países subdesenvolvidos, a carga de imposto indireto é maior, ou seja, é inserido sobre o preço da mercadoria. Então você vai comprar um pão, o pãozinho está R$1. O pãozinho está R$1. Desse R$1, 37 centavos é imposto. Ou seja, o rico e o pobre vão pagar o mesmo imposto. Ou seja, esses impostos indiretos, eles vão gerar uma maior concentração de renda. Inclusive, quem tem mais dinheiro consegue burlar o sistema, sonegação fiscal, corrupção, consegue ainda guardar mais patrimônio e fica muito mais difícil investir em questões sociais. Bom, isso aqui nós estamos relacionados a esses direitos sociais com o quê? Direitos sociais, seu artigo 6º da Constituição. Saúde, lazer, segurança, educação, são suas liberdades positivas. O que são liberdades positivas? Se o Estado não fornecer, você deve. Você tem o direito de cobrar, eu preciso disso aqui. Então, dentro da nossa própria Constituição, olha só, saindo um pouquinho já, não é saindo do tema, como o tema é interdisciplinar, quais são os objetivos da nossa Constituição, segundo a Constituição de 1978? Construir uma sociedade justa, igualitária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza, a miséria, que são bastante frutos da concentração de renda, e promover o bem-estar de todos. Então, olha só uma atuação estatal. Isso aí. E aí, olha só, a concentração, desigualdade e concentração de renda. Quanto maior a concentração de renda, maior a desigualdade. Então, como que é medido esse conceito de concentração? Vou voltar aqui. Vamos voltar um pouquinho para você me ver aqui, que olha só como tá bonita. Ela volta aqui, diretor, voltando para mim só mais um momento. E olha só, tudo bem? Então, sobre essa concentração de renda, qual que é o índice que vai medir a concentração de renda? O índice que vai medir a concentração de renda é o índice Gini. Não confunda o Gini com o IDH. IDH, quanto mais alto, melhor. O Gini é o inverso. Vamos analisar aqui porque isso pode cair dentro da sua prova. Pode cair dentro da sua prova. Vamos lá, estamos na metade da aula e temos bastante assunto ainda para falar. Vamos lá, volta para a tela, PowerPoint na tela. Ricardo, foi. Chegamos aqui. Então, isso aqui pode cair na sua prova, tá? O índice que mede a distribuição de renda é o índice Gini, também conhecido como coeficiente Gini. Ele foi criado pelo Conrado Gini, um italiano, matemático, tudo bem? E esse coeficiente, isso aqui pode ser pergunta de prova. O que o coeficiente Gini mede? Tá? Ele mede a diferença entre os rendimentos dos mais pobres e dos mais ricos. Ele vai fazer essa comparação dos 20% mais pobres
e dos 20% mais ricos. A relação é uma relação numérica que também varia de 0 a 1. Por isso que você não pode confundir. Quanto mais, no índice Gini, quanto mais próximo do zero, ou seja, mais igual essa sociedade é. Olha os países desenvolvidos. Quanto mais próximo do 1, opa, está subindo, mais desigual ele é, mais concentração de renda. E aí, dentro de um processo de análise, olha só, os maiores índices de concentração de renda, vamos destacar a África, a região africana, e aqui na América Latina. Na África, a África do Sul, sofreu um grande processo ali relacionado com a colonização, e aqui na América Latina o país com maior concentração de renda. Não é à toa que tanto a América Latina quanto na África do Sul, esses dois países do Brasil, eles sofreram um processo histórico de colonização através do quê? Da escravização massiva dos africanos e dos povos indígenas. E não é natural que esses países vão apresentar uma maior concentração de renda, ou seja, uma pouca parcela da população com maior parte da renda dos bens de produção. E aí, isso aqui é importante destacar, que o índice relacionado com alguns estudos, o índice Gini no Brasil, olha só, esse cálculo aqui, ó, relacionado aos últimos 40 anos, vai ter três pontos principais aqui dentro da nossa relação brasileira, já nesse conceito de Brasil República. Tudo bem? Ó? A concentração de renda cresce fortemente na década de 80, ou seja, em 80 há muita concentração de renda. O ápice foi em 89. O que tem em 1989? Ah, Ricardo, em 1989, eu lembro, era o José Sarney e o Brasil tinha um problema de hiperinflação. Você percebe como os temas são interdisciplinares? Eu estava falando de inflação faz pouco tempo. Ou seja, a inflação vai atuar exatamente na renda de quem tem menor renda. Então, quem é mais rico vai ficar mais rico, vai proteger com o seu dinheiro com juros. Já quem é mais pobre, poxa, não vai ter condições de ter melhor. Então, olha só, a concentração de renda maior no Brasil vai ficar em 1989. Olha só, depois ela vai decrescendo. E a partir de 90, opa, tem um plano econômico aqui, Collor. E aí, desculpe-me, o real em 93. E nos anos 2000, o Brasil, olha só, atinge o seu menor valor em 2000. 2000, olha só, é uma transição ali. Nós já temos algumas políticas de transferência de renda com o Fernando Henrique. E aí depois vem o governo Lula, né, já com os programas de transferência de renda. E aí você vem em 2015, a partir de 2015 de novo, eu tenho uma crise no governo Dilma, e aí você percebe aí de novo, novamente, uma maior concentração de renda. Então é importante destacar esses três períodos aqui e fazer uma nova análise, tá bom? Sempre. Opa, tá. Estamos aqui, trovãozinho básico, mas estamos atuando. Vamos lá, volta para mim. Volta para mim. Então, esse contexto histórico é muito importante destacar. É muito importante destacar que você percebe o que vai acontecendo com o Brasil, tanto na questão econômica e na questão de concentração de renda. Então, vamos fazer aqui alguma análise. Pode estar contextualizada com sua prova, tá bom? Isso aqui pode ser muito análise de gráfico, que eu acredito que seja muito importante, tenha uma incidência bastante em sua prova. Análise de gráfico, vamos analisar aqui. Enquanto isso aqui, olha só, essa análise de gráfico, tudo bem? Esse índice Gini, esse índice Gini, tá? Ele é utilizado pelo IBGE, então muito importante, sua prova do IBGE. Tem o resultado 1 e o resultado 2, tudo bem? O resultado 1 é relacionado com renda individual aqui o resultado 2 é renda per capita de família. Um ponto bastante importante de analisar sobre concentração de renda. Olha só, fonte IBGE, índice Gini. Então isso aí vai cair na sua prova. Vamos ver qual lugar que tem o menor índice Gini, ou seja, uma distribuição de renda mais igualitária. Quanto mais próximo do 1, pior, não é isso? Então vamos lá aqui, ó, 0, 0, 0, 0, quanto mais parte do zero, ótimo. E aí nós temos aqui, ó, 0,4.
Quanto menor o índice Gini, melhor. Opa, não confunda com o IDH, tá? Ó, de novo aqui, 0,4. Qual região? Região Sul. Então, a região Sul apresenta um melhor índice de distribuição de renda, de igualitária. Depois, nós vamos lá para onde? Ó, tudo 5. Depois, olha só, 5,1. Região Centro-Oeste. E aí vamos ver e ficar o índice mais alto de concentração de renda, ó, 0,55, 54. Olha só, não é à toa que é região aqui, o Brasil geral, aqui ó, região Nordeste. Então a região Nordeste vai apresentar uma questão de distribuição de maior concentração de renda. Depois vamos analisar alguns pontos históricos e entender um pouco. Então, sobre o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, tá, o PNUD aqui, tá, publicou em 2019, o Brasil ocupava o segundo lugar em concentração de renda de 180 países. Uma alta concentração de renda. Então você tem uma dificuldade de desenvolvimento econômico. E aí os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, criado pela ONU, ele vai propor algumas metas até 2030, que aí o Brasil também vai ter que acontecer com isso aqui, ó, que é o desafio é um crescimento de renda da população pobre, promoção de inclusão econômica e política, garantir igualdade de oportunidades, ó, políticas fiscais, tributárias, questão salarial que tenha proteção social e monitoramento dos mercados e instituições financeiras globais. Então, tem algumas metas aqui específicas, são os desafios relacionados para melhorar, diminuir a concentração de renda e melhorar o desenvolvimento econômico. E aí nós fizemos essa análise aqui, essa primeira parte da aula. Vamos voltar aqui. Ótimo, olha só. Dentro dessa primeira parte da nossa aula, nós verificamos os principais índices econômicos e de desenvolvimento. Isso pode fazer parte, fizemos algumas análises. Agora vamos falar um pouquinho sobre esse processo histórico econômico do Brasil em diferentes períodos. E aí vamos fazer algumas comparações. Vamos lá, volta para a tela. Volta para a tela, diretor. Volta para a tela. Aula! Vamos lá. Nessa nossa segunda etapa da nossa aula, finalizando a nossa aula, nós vamos fazer, olha só. Nossa, Ricardo, isso aqui parece a primeira parte. Tá vendo como que é o tema interdisciplinar, esse processo histórico? Nós temos aqui a divisão do Brasil pré-colonial, colonial, imperial e Brasil república. E aí temos que fazer uma análise econômica desses períodos. Aqui nesse período pré-colonial, lógico, vai ser o pau-brasil, principal produto exportador do Brasil. E depois, nesse período colonial, é muito interessante. Ele que vai de 1530 a 1822, passando com alguns períodos de transição. Você tem ciclos econômicos, onde primeiro nós temos a cana-de-açúcar e depois nós temos aqui o ciclo do ouro. Esses dois ciclos econômicos vão modificar bastante a nossa sociedade. E aí no Brasil imperial nós já temos aqui o ciclo do café e no primeiro até a Primeira República e as demais o processo de industrialização até chegarmos aí nessa nossa economia mais diversificada, tudo bem? Então olha só, período pré-colonial aqui, ó, era o pau-brasil, então você tinha maior quantidade de indígenas aqui dentro desse território que atualmente é o Brasil. E aí no Brasil colonial, você vai verificar o quê? O processo de colonização dos portugueses através das capitanias hereditárias. As capitanias hereditárias nada mais nada menos, olha só, aqui era o território que atualmente era o Brasil, tá, tudo bem? Opa, o Brasil é mais ou menos um triângulo, tudo bem? Vamos dizer que isso aqui é a América Espanhola e o Brasil era isso aqui, ó. Então, foi feita uma divisão entre donatários, capitães, os capitães hereditários, ó, que passa de pai para filho isso aqui, da divisão de terra. Então, olha só a divisão territorial do Brasil. Já foi uma divisão baseada em poucas famílias possuir domínio do território, da posse da terra. Ou seja, já isso aqui já vai criar uma grande concentração de renda. E aí, o Brasil na União Ibérica ela vai expandindo o território, os bandeirantes vão invadindo, vão tomando o território, alcançando o território e vão colonizando e vão dar aí a situação aí do aspecto geográfico do nosso país.
bem que é a região sul, região sudeste, região nordeste, região norte, região centro-oeste. Então vai fazer essa expansão territorial e, consequentemente, as atividades agropecuárias. Bom, então esses são os dois ciclos econômicos do nosso país. O ciclo da cana-de-açúcar ficou por 200 anos. Então, questão de monocultura, exportador, através de mão de obra escrava. Então, essa é a relação de trabalho. E, após o ciclo do ouro, opa, encontraram ouro. E aí você começou um aumento populacional aqui, um ciclo migratório, e aí você tem uns processos de tributação, e aí você tem um novo ciclo econômico, que vai também fazer uma modificação. Nesse momento, a capital aqui, ó, Nordeste, era a Bahia. Quando se começou a achar o ouro, a capital passou para o Rio de Janeiro. E aí você percebe o quê? Um fluxo econômico saindo do Nordeste, inclusive trabalho escravo, para onde? Para a região sudeste do país. E os bandeirantes na região centro-oeste fazendo aqui, ó, trabalho de lavoura, subsistência na região sul também acontecendo isso. Então, olha a nossa economia como vai sendo formada. Tá bom? E através do quê? Desse trabalho escravo. Então, quando nós percebemos os subtópicos ali dos povos africanos, então o Brasil, olha só, qual era a característica do processo de escravidão? Fator racial, hereditário e toda a vida. Então, não é à toa que dentro dessa desigualdade social, nós temos a relação à questão racial também. Né? Foram homens e mulheres que chegaram dentro desse território aqui, que não tinham direitos, através de um tráfico negreiro. Esse tráfico, olha só, o apogeu foi lá no século XVIII, então você tem uma grande quantidade de africanos chegando dentro do território para fazer o trabalho escravo, tá? A diminuição do povo indígena e também um fluxo migratório aqui também de europeus. Então, olha como vai se modificando e olha o processo de concentração de renda, porque o escravo não tinha direito, não possuía direito. Olha só, o processo de abolição do tráfico negreiro foi abolido em 1850. 1850. Então, até 1850, você está chegando, era um grande negócio comercializar pessoas. Então, essa é a escravidão moderna. Essa foi a relação à nossa cultura. E aí, logicamente, o Brasil, quando o Brasil passa para o Brasil Império, tudo bem, o Brasil com o processo de independência de Portugal, não há grande mudança estrutural, ou seja, você tem um trabalho escravo, você tem também aí já fortalecimento do cultivo do café, principalmente no segundo reinado, tá? Que vai impulsionar um crescimento econômico e criar os barões do café aqui, principalmente na região de São Paulo e Rio de Janeiro, que vai começar um processo de urbanização. Apesar, também nesse momento você vai ter um surto de industrialização, tá? Né? Entre 1850 e 1870, mas é somente um surto. E a população ainda, a maioria trabalha em áreas rurais, ainda o Brasil é um exportador agrário ainda, e apesar de começar a aumentar o processo de imigração de imigrantes europeus aqui chegando no nosso país, e também o processo de libertação, mas a maioria das pessoas eram negros, livres depois e escravos. Ainda era a maior parte da população brasileira, não possuíam direito. E isso vai estar intrínseco dentro da nossa sociedade, principalmente essa relação de racismo estrutural, concentração de renda, desigualdade social, pobreza, marginalização. Então, chegamos a esse ponto, chegamos aqui na República. Nessa República até os dias atuais, então nós passamos aqui por 5 períodos. República Velha, a Era Vargas, a República Populista, o regime militar e a Nova República. E aí dentro dessa Nova República, que nós vamos destacar aqui, ó, os períodos que vão de 1985 até 2024, e aí a sua banca, o Sesgan Rio, vamos lá, vamos voltar aqui. Tela, mostra tarefa, Isso, voltei. E é isso aí. É por isso a banca Sesgan Rio, ela gosta de falar sobre determinados presidentes, determinadas épocas e o que acontecia dentro daquele contexto histórico. Então você percebe como que essa aula ela é bem abrangente, ela amplia bastante o seu conceito e aí você vai mapeando o processo histórico
e entendendo até os dias atuais como vai chegar a nossa economia. Vamos voltar lá novamente para comentarmos agora sobre esse processo. Chegamos aqui no Brasil republicano. Lógico que não dá para intensificar detalhe de tudo, porque nós temos um tempo, então tem que priorizar os pontos principais e permear o pensamento de prova, tá bom? Então, dentro desse pensamento de prova, vamos analisar aqui. Opa, peraí, vou ver se eu volto aqui, mostrar. Aqui já vai bugando, já vai bugando. Tá, aqui tá certo. Vamos lá. Então, dentro dessa nova república, eu posso destacar aqui pontos importantes, tá? O governo Sarney, década de 80. A década de 80 foi a era perdida. Porque eu tinha uma grande crise econômica, processo de hiperinflação. E isso afetou bastante a questão da concentração de renda. E aí você vem na década de 90, com as políticas neoliberais, olha só. Tudo palavras que nós já comentamos, com as políticas neoliberais de Collor, depois sofre o processo de impeachment. E no governo Itamar Franco é importante por quê? Porque aqui o Brasil alcança o processo de estabilidade econômica através do Plano Real. Tudo bem? Aqui dentro desse período foram diversos planos econômicos que não deu certo. O Plano Real já deu certo. E criou o quê? Diminuiu o processo inflacionário no nosso país. Se o Estado diminuiu a inflação, o que aumentou? O poder de consumo, principalmente o pessoal de baixa renda. E aí você começa uma melhora nos índices de concentração de renda. E olha só, até chegarmos aqui no governo Lula, a partir dos anos 2000, você vai ter um processo aqui de prosperidade econômica, de aumento dos programas de transferência de renda, Bolsa Família, aumento na facilidade ao ensino superior. E aí o Brasil começa o quê? Melhorar os índices de desenvolvimento humano e também diminuiu a concentração de renda. E a partir de 2015, no governo Dilma, começa o quê? Um processo de crise econômica, muitos gastos do governo também. Aqui nesse momento era muito positivo, porque o Brasil hoje em dia é muita commodities, ou principalmente é o seu parceiro Estados Unidos e China, não é isso aí? Então estava muito bom no mercado. Então o Brasil ainda é muito forte nessa venda de produtos de commodities, tudo bem? E aí depois, olha só, chegamos aí no governo Bolsonaro, governo Temer, que nós temos aqui o Covid, e aí nós vamos apresentar também uns índices aí de maior concentração de renda, e o governo mais atual, já na atualidade. Qual vai ser a visão aqui? Se é uma política mais neoliberal ou se vai ser uma política mais keynesiana? Vamos analisar o futuro, tá bom? E é isso aí, tudo bem? Então olha só as características da República Velha, tá bom? Era uma oligarquia que estava no poder, o café com leite, Minas Gerais e São Paulo revezavam na presidência. Café e o gado, então por isso fica a política café com leite. Não é à toa aqui, a região sudeste, e aí você tem um maior desenvolvimento na região sudeste. Não é à toa que você começa a ter no nordeste alguns movimentos sociais messiânicos e uma maior concentração de renda lá no nordeste. Você percebe isso, não é isso? E a população ainda vivia mais nas áreas rurais, e Rio de Janeiro e São Paulo, olha só, passam a ser o centro econômico e político do país. E aí nós analisamos dentro dos aspectos, você percebe exatamente isso, aqui uma renda per capita maior dentro dessa região. Na era Vargas, inicia-se o processo de industrialização, através do intervencionismo estatal, criação de infraestrutura e urbanização. Ainda há uma concentração de renda alta, e está aqui um ponto muito importante, é o trabalhismo com Vargas, a criação da CLT, os direitos trabalhistas, criando uma classe operária, uma classe média aí dentro do nosso país. Tá? Começa uma forte migração interna. Dentro do regime populista entre 45 a 64, nós vamos destacar aqui o governo de JK, de 56 a 61, seu plano de metas, crescimento do Brasil 50 anos em um, e aí o Brasil vai começar um processo, a partir da década de 50, esse processo de crescimento, de industrialização, de crescimento acelerado, urbanização, porém, com pouco investimento em educação, saúde. Então você tem uma abertura do capital estrangeiro, as indústrias automobilísticas, aqui a criação de rodovias, indústria. Então você vai modificando já essa sociedade para uma mais urbana, não é? Uma sociedade mais urbana, só que criando com grande desigualdade um alto processo de inflação. Totalmente com essa migração para os centros urbanos, você cria mais êxodo rural, maior pobreza
tudo bem? E um crescimento populacional. No regime militar, nós criamos aqui o milagre econômico, o crescimento do Brasil, tá? Porém, esse crescimento econômico não acompanhou o desenvolvimento humano. Então, houve uma forte concentração de renda, tá? Grandes desigualdades, e aí você começa no final dos anos 80 as crises econômicas. A população também é um grande êxodo rural, pobreza nos centros urbanos e um forte crescimento populacional. Por isso que a célebre frase, a economia vai bem, mas o povo anda mal. E na Nova República nós destacamos esses pontos principais, que são o quê? Essas crises financeiras que aconteceram na década de 80, conhecido como a Era Perdida, um grande processo de hiperinflação no nosso país. Se você fazer a análise aqui, é só verificar a Argentina, o que está acontecendo lá na Argentina, um processo de hiperinflação. O Brasil passava por isso na década de 80 e teve diversos planos econômicos, cruzado novo, com o Sarney, depois com o plano Collor, porém não geraram resultado, e aí você tem o plano real que vai dar estabilidade econômica no nosso país a partir do governo Itamar Franco, tá? Uma questão muito interessante, quando surgiu o plano real para dar estabilidade econômica? Qual governo? Não, cuidado, nós lembramos de plano real muito com o FHC, mas o FHC ele foi o ministro da Fazenda do Itamar, e aí ele, com a sua equipe, fizeram aí o plano real que até hoje é a nossa moeda. Certo? Um ponto muito importante de destacar também é a criação da nova Constituição, a Constituição Cidadã após um período de regime militar de mais de 20 anos, e aí você é a que está vigente até hoje, e vale destacar o artigo 5º da Constituição e os princípios fundamentais, os objetivos da Constituição, o artigo 3º, o construir, garantir, erradicar e promover os fundamentos dessa sociedade. Bom, e aí o Brasil começa, a partir da década de 90, com as políticas neoliberais, privatizações. Isso também vai gerar um grande desemprego naquele momento. E a partir dos anos 2000, começam as políticas de distribuição de renda que atuam até hoje, tá certo? E quando falamos aqui do Brasil, chegamos então de todo esse contexto, tá bom? Vamos voltar novamente aqui, volta para mim, diretor, volta para mim, diretor. Então é isso, ó. Todo esse contexto histórico do Brasil, você percebeu as nuances aí, o que permeia dentro de sua prova, uma questão bem interdisciplinar. A palavra-chave é interdisciplinariedade, tudo bem? Nós vamos também analisar aí pontos específicos atuais, a economia como atua hoje, como aspectos atuais. Vamos voltar lá agora para a nossa aulinha, para praticamente agora a fase final. Foi uma aula bem dinâmica, bem didática, tá certo? Gostei bastante. Principais, eu mesmo gostei da minha própria aula. Nossa, eu entendi tudo. Tá bom? As principais atividades econômicas no Brasil. Atualmente o Brasil saiu então daquela monocultura exportadora para uma transição para um processo de uma industrialização, para um processo onde atualmente uma economia extremamente diversificada, onde nós temos aqui os 3 setores. O setor primário, que é a agricultura, pecuária, o agronegócio, o agrotech, ainda o Brasil é o maior produtor de commodities, exportador do mundo. Setor secundário, que aí vem as indústrias, as transformações, e o setor terciário. Você percebe que é o que vão ter bastante relação com o PIB aí, participação no PIB é um termo muito representativo. Você percebe o seguinte, quando há uma crise econômica, esses dois primeiros setores aqui eles sentem muito, não é isso aí? Porque as pessoas são mandadas embora, e aí você gera crise, e a indústria para de produzir também, isso gera um sistema em cadeia. Então, eles são muito afetados. O agro, cada vez mais, mesmo em níveis de crises, tem que crescer. A agricultura, as pessoas não param de comer, tem que comer. Então, produzir cada vez mais e cada vez melhor. O agro é técnico, o agro é tudo, o agro é nosso, tá bom? E os principais problemas econômicos do Brasil exatamente são sem preocupação com essa taxa de inflação, elevada taxa de inflação, o atual número de desemprego, tá? Que trabalha com as relações exatamente de renda das pessoas, crescimento da dívida externa, tá? Os gastos públicos do governo, o custo do país muito elevado, muito burocrático, muito demorado, e o déficit público, gasto mesmo público, um alto índice de corrupção elevada,
que não consegue, e aí você desvio de verba pública, né? Além da burocracia, taxa de juros e problemas do sistema previdenciário. Então o Brasil vai ter que, esses são alguns desafios, tá? Vamos lá. O que eu falei contigo agora, meu querido, minha querida, pode estar até analisado sobre um processo de uma redação, tá? Então esses são os desafios do Brasil crescer economicamente com desenvolvimento humano, com distribuição de renda, né? Para haver esse desenvolvimento geral. Então esses são alguns desafios e finalizando aqui, vamos lá de novo. Tá bom? Nós já estamos aqui na quarta revolução industrial, que é a indústria 4.0, e aí dentro dessa relação aqui, ó, que é o grande desafio agora? Uma modificação, a segurança digital, uma melhor habilidade e capacitação na força de trabalho, as novas tecnologias, a inteligência artificial que vai modificar principalmente muito aí o sistema de produção de comunicação e a relação de conectividade, tudo interconectado nessa economia que é global, tá bom? Que é global. E aqui finalizando um mapa da riqueza do Brasil, não é isso? A riqueza, segundo o Instituto FGV, essa riqueza, esse processo de distribuição é medido pelo quê? Pelo índice Gini, olha só, o índice Gini como ele é importante dentro da sua prova, tá certo? E olha só, quanto maior o índice Gini, maior é a desigualdade. Olha só, o Brasil em 2020 chegou a 0,70. Então, muita concentração de renda, sendo um dos maiores, onde o país tem maior concentração de renda. E aí, após essa pandemia Covid, você percebe o seguinte, olha os ricos como eles perderam um poder de compra de menos 1%. Olha a classe média, 4,2%, que foi a mais afetada. Então, você vai começar a criar uma forte concentração de renda aqui, uma desigualdade social que vai gerar algumas consequências, não é isso? Pobreza, marginalidade e outras questões, tá bom? E essa relação da economia, do índice de riqueza, foi relacionado com o imposto de renda, tudo bem? Imposto de renda, quem tem mais propriedade aqui, quem tem mais riqueza. E as unidades da federação, olha só, com maior índice de riqueza, concentração aonde? Brasília, será, né, gente? São Paulo, São Paulo e Rio de Janeiro, a região sudeste. Você percebe aí dentro do processo histórico, desde a relação de mineração e o processo de industrialização que aconteceu na região sudeste, ele vai ser um dos onde a pessoa tem maior renda per capita no país. E aí, vamos fazer uma análise geral sobre esse índice Gini, olha só. Os pontos em azul escuro são onde são por município de maior renda per capita. Então olha onde você está vendo bastante azul escuro, na região sul, Brasil, na região sudeste, centro-oeste, aqui é um pouquinho na região norte. E olha só os índices, olha só, parece que nós temos dois Brasil, não é isso? Fazendo uma análise. E olha só aqui, quanto mais branco, menor é a renda. Olha só, na região nordeste e na região norte, como são as maiores regiões mais afetadas. E aí você analisa desde um processo histórico, desde um processo de mineração aqui, onde a capital passou por aqui. E aqui começa um processo de urbanização, e aqui nós temos os grandes latifúndios, nós temos tinha bastante trabalho escravo. Percebe uma ideia de concentração de renda aqui. Então, olha só. Fechamos aqui, olha só, volta para mim. Senhores, então olha só, finalizamos a nossa aula de hoje, CNU, Realidade Brasileira, Ensino Médio, o ponto específico, desenvolvimento econômico, concentração de renda e riqueza, passando por aqueles pontos principais sobre definições, diferenças, índices macroeconômicos, índice de desenvolvimento, índice Gini, a relação de concentração de renda e a questão do mapa da riqueza. Tá? Então eu espero muito dentro da sua prova mapas, análise do mapa e o que significa isso, tá certo? Então vou ficando por aqui, eu sou o professor Ricardo Fernandes, me siga nas redes sociais aí, 7100_Ricardo, que concurso na veia, até a próxima, força, multifoco e fé.
foi